O grupo FACE, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta A Criação dos Espíritos, baseado nas obras de Allan Kardec. O tema da criação dos espíritos e sua jornada evolutiva através dos reinos inferiores é um dos pilares da doutrina espírita, embora sejam dos mais complexos e que exija uma leitura atenta das obras de Allan Kardec para ser bem compreendido. Vamos tentar detalhar como Kardec e os espíritos superiores apresentam essa questão. A criação dos espíritos. A base para entender a criação dos espíritos está em O Livro dos Espíritos. Os pontos fundamentais são: criação divina. Os espíritos são criados por Deus. Eles não existem desde toda a eternidade como Deus, mas sua existência futura não terá fim. Simples e ignorantes. Esta é a condição original de todos os espíritos. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, os espíritos respondem que Deus os cria simples e ignorantes. Simples significa que são criados sem conhecimento prévio, sem tendências inatas para o bem ou para o mal, como uma folha em branco. Ignorantes significa que não possuem sabedoria ou experiência. Eles precisam aprender tudo. Destino à perfeição. Todos os espíritos são criados com o mesmo destino, a perfeição. A jornada para atingir essa perfeição é o que chamamos de evolução. Livre-arbítrio. Desde o momento de sua criação como seres conscientes, os espíritos possuem um livre-arbítrio, a capacidade de escolher seus próprios caminhos. É através do uso do livre-arbítrio que eles progridem, estagnam ou, temporariamente, se desviam para o mal. Ninguém é predestinado ao mal. Referência principal: O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos. 2. A passagem pelos reinos inferiores. A evolução do princípio inteligente. Aqui reside a parte mais sutil e frequentemente mal interpretada da doutrina. Kardec não afirma que um espírito, como o entendemos na fase humana, com autoconsciência e moralidade, habita o corpo de um animal ou de uma planta. A doutrina fala da evolução do princípio inteligente. A. O princípio inteligente. O princípio inteligente é o germe, a semente do espírito. É a individualidade em potencial que, ao longo de milênios, se desenvolverá até se tornar um espírito autoconsciente. Pense nele como a matéria-prima da alma. B. A jornada evolutiva. Essa jornada é uma longa preparação, um estágio nos diferentes reinos da natureza. Reino mineral. O princípio inteligente estaria em estado latente, adormecido. Aqui, ele se individualiza do todo universal, princípio cósmico, e desenvolve as forças de agregação, coesão e atração, as bases da matéria organizada. É o seu primeiro passo para a individualidade. Reino vegetal. O princípio inteligente desperta para a vida orgânica. Ele começa a experimentar as sensações de forma rudimentar, desenvolvendo os mecanismos vitais de crescimento, assimilação e reprodução. É o desenvolvimento dos automatismos da vida. Reino animal. Este é o salto mais significativo. No reino animal, o princípio inteligente adquire instinto, uma forma de inteligência rudimentar e não racional, voltada para a sobrevivência e conservação. Movimento e liberdade, a capacidade de se mover e interagir ativamente com o meio. Sensações complexas, desenvolve os sentidos e uma consciência limitada de si mesmo e do ambiente. É no reino animal que o princípio inteligente ensaia para a vida, desenvolvendo hábitos, instintos e automatismos que serão a base para a futura vida humana. Como é explicado em O Livro dos Espíritos, questão 606, a inteligência que vemos nos animais é uma preparação para a que se desenvolverão no homem. C. Humanização do espírito.
Quando o princípio inteligente atinge o ápice de seu desenvolvimento no reino animal, tendo adquirido todos os automatismos necessários, ele está apto a nascer no reino hominal, humano. Neste momento de transição, ele recebe os atributos que definem o espírito humano. Razão contínua, a capacidade de pensar de forma abstrata, de encadear ideias e tirar conclusões. Senso moral, a capacidade de distinguir o certo do errado. Livre-arbítrio pleno, a consciência total de suas escolhas e suas consequências. A partir de sua primeira encarnação como ser humano, ele começa sua jornada de evolução moral e intelectual através das reencarnações sucessivas, já não mais nos reinos inferiores. Referências principais: o Livro dos Espíritos, questões 540 a 533. A Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual. Pontos cruciais para evitar mal-entendidos. Não é metempsicose. A doutrina espírita não aceita a metempsicose, que é a crença de que uma alma humana pode reencarnar no corpo de um animal. A evolução é sempre progressiva. Um espírito que já atingiu o estágio humano não retrocede. Como afirmam os espíritos, o rio não remonta à sua fonte. O Livro dos Espíritos, questão 612. Diferença entre princípio inteligente e espírito. É fundamental distinguir o princípio inteligente, o germe em evolução nos reinos inferiores, do espírito, o ser autoconsciente e moral que habita o reino hominal. O primeiro é um esboço, o segundo é a obra acabada, pronta para se aperfeiçoar. Lógica e justiça divina. Para o Espiritismo, essa longa jornada demonstra a profunda sabedoria, justiça e bondade de Deus. Nada é criado perfeito de imediato. Tudo é fruto de um processo gradual de aprendizado e esforço, onde cada ser é artífice do seu próprio progresso, começando dos elementos mais simples da criação. Resumo da jornada. Estágio: início, reino, mineral. Estado do princípio inteligente, latente, adormecido. Atributos desenvolvidos, individualização, forças de coesão. Estágio: desenvolvimento, reino, vegetal. Estado do princípio inteligente, despertando. Atributos desenvolvidos, sensibilidade rudimentar, automatismos da vida. Estágio: preparação, reino, animal. Estado do princípio inteligente, ativo. Atributos desenvolvidos, instinto, inteligência limitada, preparação para a razão. Estágio: início da perfeição, reino, humano. Estado do princípio inteligente, consciente, espírito. Atributos desenvolvidos, razão, senso moral, livre-arbítrio pleno. Portanto, segundo a codificação de Allan Kardec, a criação dos espíritos é um processo grandioso que abrange toda a natureza, onde o princípio da vida e da inteligência evolui gradualmente, estagiando nos reinos inferiores para, finalmente, desabrochar no ser humano, iniciando sua caminhada consciente rumo à perfeição. Vamos tentar explicar melhor esse assunto a seguir. A jornada do espírito, desde sua criação até alcançar a condição humana, reino hominal, faz parte de um processo evolutivo, contínuo e gradual, regido pela lei do progresso. 1. A criação, o princípio inteligente. No início de tudo, Deus não cria o espírito já pronto e perfeito. Ele cria o que Kardec chama de princípio inteligente do universo. Estado inicial. O espírito é criado, simples e ignorante. O Livro dos Espíritos, questão 115. Simples significa que é uno, sem composição. Uma individualidade em potencial. Não possui as complexidades e conhecimentos que adquirirá. Ignorante significa que não possui conhecimento algum, nem do bem, nem do mal. É neutro, uma folha em branco, com todas as potencialidades divinas latentes, aguardando para serem desenvolvidas.
O objetivo dessa criação é que o espírito, por seu próprio esforço e mérito, evolua e alcance a perfeição relativa, tornando-se um espírito puro. Para isso, ele precisa passar por uma longa jornada de aprendizado através da matéria. 2. A jornada pelos reinos inferiores. O estágio na matéria. Antes de poder animar um corpo humano, o princípio inteligente precisa passar por um longo e lento processo de individualização e elaboração dos reinos inferiores da natureza. É como um estágio obrigatório para desenvolver os automatismos e as faculdades básicas da vida. Importante, o espírito não reencarna como um mineral ou uma planta. A palavra reencarnação, no sentido estrito, aplica-se à jornada humana. Nessa fase inicial, o princípio inteligente está ligado à matéria, extraindo dela os elementos necessários para a sua individualização. É um processo de elaboração. Reino mineral. Nesta fase, o princípio inteligente está em estado latente, dormindo. Ele se liga às forças da matéria bruta para desenvolver as primeiras noções de individualidade, atração e coesão. É o período em que ele assimila as leis de agregação molecular. É a base mais fundamental da sua jornada. Sem consciência, não há qualquer forma de sensibilidade ou consciência. É uma fase de latência, onde o princípio adormece na matéria, absorvendo suas primeiras noções de organização e estrutura. Kardec e os espíritos comparam essa fase a um ensaio preparatório, um esboço da vida, o que desenvolve forças de agregação, magnetismo, cristalização, a base da individualidade. B. Reino vegetal. Saindo da latência do mineral, o princípio inteligente desperta para a vida orgânica. Ele agora anima as formas vegetais, onde experimenta as primeiras sensações de forma rudimentar e desenvolve os mecanismos da vida. Aqui, o princípio inteligente desperta para a vida orgânica. Função. Ele passa a atuar como princípio vital, coordenando as funções biológicas da planta, absorção de nutrientes, crescimento, reprodução. A planta tem vitalidade, mas não sensibilidade consciente. Sensibilidade latente. Embora a planta reaja a estímulos, luz, toque, essa é uma sensibilidade puramente orgânica e instintiva, não uma sensação de dor ou prazer como a dos animais. É o despertar das primeiras faculdades, mas ainda de forma totalmente passiva e inconsciente. O princípio continua seu ensaio para a vida ativa. O que desenvolve? A vitalidade, o metabolismo, a capacidade de absorver e transformar a energia, fotossíntese, o ciclo de nascimento, crescimento e morte. Começa a desenvolver a sensibilidade, reação à luz, ao toque, etc., mas ainda sem consciência. C. Reino animal. Este é o estágio mais crucial e preparatório para o reino hominal. Aqui, o princípio inteligente já se individualizou o suficiente para desenvolver faculdades muito mais complexas. O que desenvolve? Instinto. O instinto atinge seu apogeu no reino animal. É a força motriz que guia os animais para a sobrevivência, reprodução e conservação. Inteligência rudimentar. Os animais possuem uma inteligência, embora limitada e focada nas necessidades da vida material. Eles aprendem, têm memória, demonstram afeto, saudade e até certo planejamento. Sensibilidade e emoções. A capacidade de sentir dor, prazer, medo e afeto se torna muito mais apurada. Individualidade. A cada existência no reino animal, o princípio inteligente se torna mais e mais individualizado, preparando-se para o grande salto. Nesse longo percurso, por diversas espécies animais, ele ensaia a vida, desenvolvendo os automatismos psicofísicos
que serão a base para a futura existência humana. Este é o grande laboratório da inteligência e do instinto. Um tema extensamente debatido na Revista Espírita, especialmente em artigos como A Alma dos Animais, janeiro de 1860, fevereiro de 1866, entre outros. Individualização e instinto. No reino animal, o princípio inteligente se individualiza. Ele se liga a um corpo e desenvolve o instinto, uma forma de inteligência rudimentar e limitada, voltada para a sobrevivência, conservação e reprodução. O despertar da consciência. O animal adquire a consciência de sua existência. Sente dor, prazer, medo e até mesmo afeto. No entanto, ele ainda não possui a consciência de si mesmo. Ou seja, não consegue refletir sobre quem é, de onde veio ou para onde vai. Seu pensamento não é contínuo, ele vive no presente. Elaboração das faculdades. Durante incontáveis existências nas mais diversas espécies animais, o princípio inteligente aprimora as suas faculdades. Ele pratica a inteligência, desenvolve os órgãos sensoriais e se prepara para o próximo grande salto evolutivo. A revista deixa claro que a alma do animal é o mesmo princípio que mais tarde se tornará o espírito humano. 3. A chegada ao reino hominal, o despertar do espírito. Quando o princípio inteligente atinge um grau de elaboração e individualização suficiente, ele está apto a ingressar no reino hominal. Essa transição é um marco fundamental em sua evolução. Ele deixa de ser um princípio inteligente para se tornar um espírito, no sentido pleno da palavra. Com o ingresso no reino hominal, o espírito adquire faculdades que não possuía antes. Livre-arbítrio. A capacidade de escolher conscientemente entre o bem e o mal. Nos animais, prevalece o instinto. No homem, a escolha consciente. Consciência de si mesmo. O homem sabe que existe, que é um ser individual, pensa sobre seu futuro e tem consciência de sua própria mortalidade, do corpo físico. Senso moral. A capacidade inata de distinguir o certo do errado, embora possa estar adormecida ou deturpada pelo orgulho e egoísmo. Essa lei está inscrita em sua consciência. Responsabilidade. A partir do momento em que tem livre-arbítrio e senso moral, o espírito se torna plenamente responsável por seus atos, sujeito à lei de causa e efeito. A transição do reino animal para o hominal não é brusca, mas uma metamorfose que ocorre quando o princípio inteligente atinge o grau de desenvolvimento necessário. A Revista Espírita enfatiza que é neste ponto que ele se torna, de fato, um espírito. Em um artigo da Revista Espírita de abril de 1862, A Gênese da Alma, Kardec publica uma comunicação que diz: a alma, ao sair das mãos do Criador, é como uma criança que acaba de nascer. Ela tem todas as faculdades, mas que ainda não se desenvolveram. É por isso que a alma passa por diferentes graus de desenvolvimento nos reinos inferiores da natureza, antes de receber a centelha divina que lhe dá a razão e o livre-arbítrio e a torna um ser humano. A jornada não termina aqui. Ela, na verdade, começa de uma nova forma. A evolução deixa de ser puramente instintiva e automática para se tornar uma evolução moral e intelectual, baseada nas escolhas e esforços do próprio espírito através das sucessivas encarnações. Referências em O Livro dos Espíritos. Questão 540. Pergunta fundamental sobre o tema. Kardec pergunta se os espíritos que animam os mundos mais evoluídos passaram pela fieira da humanidade, e a resposta é que todos passaram por essa trajetória, começando de baixo. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Questões 597 a 610.
tratam da alma dos animais, diferenciando sua inteligência instintiva da inteligência e do livre-arbítrio humanos. Questão 76. Afirma que os espíritos são criados simples e ignorantes. A visão que a Revista Espírita nos oferece é a de uma unidade na criação e uma progressão contínua. Não há saltos na natureza. O espírito humano é o resultado de uma longa e paciente elaboração divina através dos milênios. Começa como um princípio inteligente latente no mineral, desperta como princípio vital no vegetal, individualiza-se e ensaia a inteligência e a sensibilidade no animal. Finalmente, floresce como espírito autoconsciente, moral e livre no reino hominal, iniciando uma nova jornada, agora consciente, rumo à perfeição. Portanto, a chegada ao reino hominal não é um ato de criação à parte, mas a consequência natural de um longo e maravilhoso processo evolutivo que une todos os seres da criação em uma única e grandiosa família universal, sob o impulso das leis divinas. A chegada ao reino hominal não é o fim da linha, mas o verdadeiro começo da jornada do espírito, onde ele se torna co-criador de seu próprio destino. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.